Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O endereço do nosso site você vê aqui no alto do vídeo, verá no rodapé desse vídeo e também verá na descrição dessa videoaula. E aí na forma de um link, basta você clicar e você então ter acesso ao nosso site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. Temos teoria completa, muitos exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas, claro, a nível de ensino fundamental. Tá claro? Temos um pouco de geometria, mas ainda muito pouco. Então você que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para um concurso público, tentando uma escola técnica ou uma escola militar, você que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, a dica está dada. Não deixem de visitar o nosso site matematicamuitofácil.com. É um site que tem algo em torno de 250 páginas e é um site totalmente gratuito. Você não tem senha, não tem login, não tem cadastro, tem nada. Não deixa de assistir. Depois de você assistir essa nossa videoaula, dá uma clicadinha lá no nosso site para você conhecer o nosso trabalho. Tá bom? O nosso conteúdo do site matematicamuitofácil.com. Muito obrigado pelo carinho. Quem nos falou foi o professor Luiz Fernando Reis e vamos para a nossa videoaula. Dando continuidade a essas nossas resoluções de questões de concurso, né? Nós vamos ver agora um assunto diferente, um assunto novo para o nosso canal Matemática Muito Fácil, que é trigonometria no triângulo retângulo, né? Essa questão foi pedida, foi uma dúvida de um amigo do site, que nos pediu para que resolvêssemos essa questão. Tá certo? Não é comum eu fazer questões de geometria, quer dizer, eu estou até segurando um pouco, eu gosto sempre de dar um pouco de conteúdo, né? Para a gente começar aos poucos a fazer, perfeito? Como o nosso site, né, o Matemática Muito Fácil, traz muito pouco assuntos de geometria, né? Eu estou segurando e tal, mas a gente vai começar a partir de agora, né, a fazer algumas questões de geometria, perfeito? A questão que nós estamos fazendo aqui é uma questãozinha de trigonometria no triângulo retângulo, perfeito? Deixando bem claro que aí aparece uma figura aqui, você, mas isso não é triângulo retângulo, não, isso aqui não é o triângulo grande, o triângulo maior, né? Realmente não é triângulo retângulo, nota que aqui é 20, aqui é 40, a soma daria 60, esse ângulo aqui seria 120 graus. Então esse triângulo grande, né, claro, né, o ABC, faltou o Czinho aqui, esse triângulo não é retângulo, perfeito? É um retângulo, é um triângulo acutângulo. Ou melhor, obtusângulo, que é acutângulo, né? Obtusângulo, perfeito? Mas são triângulos retângulos os dois menores, perfeito? Esses dois triângulos menores são triângulos retângulos, por isso, esse assunto aqui, nós podemos considerar trigonometria no triângulo retângulo. Tá claro? Vamos ler a questão, diz assim, ó. Dois observadores, A e B, aqui A e B, observam, veem um balão, respectivamente, sob os ângulos visuais de 20 graus, né, e 40 graus. Aqui são dois observadores. Tem aqui o A, ele olha e vê um balão. Olha lá, o ângulo de visão dele é de 20 graus. E um outro observador B, né, vê esse mesmo balão, né, sob um ângulo de observação de 40 graus. Perfeito? Conforme mostra a figura. Sabendo que a distância entre A e B está aqui indicado já 200 metros, perfeito? Calcule A. E são dados, né, a tangente de 20 graus e a tangente de 40 graus. Perfeito? Então, gente, os dois valores são nos dados, né, aqui, com 3 casas decimais. Portanto, eu devo procurar colocar a minha casa também com 3 casas decimais. Perfeito? Vamos lá, então, gente. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Olha o que eu fiz aqui, ó. Chamando de x o segmento adjacente ao ângulo de 40 graus e chamando de 200 menos x o lado, né, o segmento adjacente ao ângulo de 20 graus. Né? E por que eu fiz isso, né, gente? Ele nos deu que aqui era 200 metros, perfeito? Então é aquele negócio, eu podia tentar cair num sistema, né? Mas por que eu vou cair num sistema, né? Chamaria esse de x, chamaria esse de y. Também chegaria a uma solução, mas se eu tenho já aqui 200, se eu chamei esse de x, vamos economizar a incógnita, né? Fica sempre mais fácil. Esse aqui, então, seria quem? O complemento, né? O que está restando para que isso aqui se torne 200 metros, ou seja, 200 menos x. Perfeito? E aí eu parti para fazer o quê? A definição de tangente, né? A gente tem 3 figuras, né? 3 elementos principais, perfeito? 3 razões importantes, né? 3 figuras trigonométricas, perfeito?
ou 3 funções trigonométricas importantes. O meu seno. O seno, gente, o seno de um ângulo é o cateto oposto. No caso aqui, o que é cateto oposto? É o cateto que está oposto a ele, né, sobre a hipotenusa. Temos o cosseno, e o cosseno diz o seguinte: quem é o cosseno de 40 graus? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é aquele lado que é oposto ao ângulo reto, perfeito? E finalmente temos a tangente, que inclusive é a razão entre seno e cosseno, e a tangente é definida justamente como sendo o quê? A razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ou seja, a tangente de 40 graus é a razão entre h e x. Perfeito? Ó, tangente de 40 graus é a razão entre h e x. Ele nos dá que a tangente de 40 é 0,839, né? Então aqui eu já descubro o seguinte, ó. 0,839, que é a tangente de 40, é igual a h sobre x, e descubro que a altura é igual a 0,839, que multiplica x. Perfeito? Vamos fazer o mesmo para a tangente também do 20 graus. Quem seria a tangente de 20 graus? É o cateto oposto h sobre a hipotenusa, ou melhor, desculpa, o cateto oposto h sobre o cateto adjacente 200 menos x. Ah lá, foi isso que eu fiz aqui e cheguei a essa conclusão bonitinha aqui, ó. Tangente de 20 é igual a h sobre 200 menos x, 0,364, que é o valor da tangente de 20 graus, isso é igual a h sobre 200 menos x, e agora vou desenvolver e chego à conclusão que esse meu h, não é? É igual a 72,8 menos 0,364x. Perfeito? Cheguei a uma situação onde eu tenho dois valores de h, claro que esses valores de h são iguais, então eu posso igualar ambos esses valores, perfeito? E foi isso que eu fiz. O que eu fiz então? Ó, eu disse que esse h era igual a esse h, claro, ou seja, 72,8 menos 0,364x é igual a 0,839, que multiplica x. Perfeito? E agora eu tenho uma equaçãozinha, né, do primeiro grau em x. Tá claro? Como é que eu faço? Vou levar esse menos 0,364x para o segundo membro. Vou ficar com isso aqui, ó. 72,8 é igual a 0,839x mais 0,364x. Promovendo essa adição, né, eu tenho 72,8 é igual a 1,203x. E agora eu tenho condição de saber o meu x, perfeito? Quem é o x, né? Esse pedacinho aqui, esse segmentozinho aqui, olha lá. Quem é esse x, então? Olha lá. Esse x é igual 60,515. Né? Eu procurei colocar com 3 casas, como eu já falei para vocês. Já que as tangentes, né, foram colocadas, né, com aproximação de milésimos, eu vou fazer o mesmo para o meu x. Vou aproximá-lo a milésimo, até 3 casas decimais, tá bom? X então é igual a quanto? 60,515, perfeito? E agora ficou muito fácil. Ele quer saber justamente a altura em que se encontra o balão. Não é isso? Nessa altura do balão que ele quer saber? Ah lá, ele quer saber, calcule h, a altura do balão. Ah lá, agora ficou fácil. Eu não sei que a altura é igual a 0,839 que multiplica x. Acabei de achar que o x é 60,515 e agora ficou fácil. A altura é igual a 0,839x, ou seja, 0,839 vezes o valor de x que nós já calculamos, 60,515. A minha altura então é esse produto bonitinho, né? Que aí no caso a gente vai ter que usar a calculadora, é aquele negócio, eu acho que é um tipo de questão, né, para ser pedida numa prova. É importante que se use calculadora, que não há sentido se exigir uma conta dessa aqui, que é uma conta chata de ser feita. E a minha altura, então, me vai levar a quanto? 50,772. Perfeito? Né? Me foi apresentada a resposta como sendo 50,77, claro, está correto, só que eu acho que o correto, mais correto realmente, né, seria levar essa resposta até a terceira casa decimal, já que as tangentes estão nos sendo dadas com 3 casas decimais, e para deixar claro que a minha aproximação é de milésimos, a resposta mais correta realmente seria 50,772. Perfeito? A não ser, claro, que o problema nos dissesse que a resposta teria, né, 2 casas decimais. E a não ser também, é claro, que se nos itens de respostas aqui, gente, a resposta 50,772, 50,77, 50,7, até mesmo 50, por isso ele perguntasse, o valor que mais se aproxima é, né, de repente vem ali 50, 40, 60, é o 5, seria o 50. Perfeito, então, gente, minha resposta então é essa, a altura do balão é de 50,772 metros. Perfeito, então, gente, a nossa amiga do site, né, que nos pediu, desculpa, eu não peguei o seu nome, mas você sabe quem é, eu tenho certeza que é uma dúvida geral, valeu essa resolução aqui, né, por isso, para a gente recordar um pouco de trigonometria, um pouco de triângulo retângulo, e eu volto a falar, já estou
planejando fazer o próximo trabalho nosso, envolvendo um pouco mais de geometria, inclusive essa área importante que é triângulos, retângulos, né? Trabalhando aí com o teorema de Pitágoras, né? Com as relações métricas no triângulo retângulo e também falando de trigonometria no triângulo retângulo. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Não deixe de visitar não. O assunto triângulo retângulo, pelo menos a parte de relações métricas, está muito completinho lá em nosso site. Perfeito? Então, gente, muito obrigado pelo carinho, já falei isso. Não vou falar de novo, não precisa, né? Daqui a pouco eu falo outra vez. Se gostou da videoaula, né? Clica na mãozinha com o polegar voltado para cima e não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, clicando nesse link. Aí o YouTube, né, providenciará a sua inscrição em nosso canal e a partir daí você vai estar atualizado de todas as postagens novas, né? De novas videoaulas que fizermos. Gente, muito obrigado pela atenção. De novo, hein? Obrigado pelo carinho e até a nossa próxima videoaula.